Bom dia, alunos dos terceiros anos da disciplina de Língua Inglesa do turno vespertino da Escola Estadual Sebastião Gugel. Primeiramente, sejam bem-vindos a mais um ano letivo, né? Nós tivemos nosso encontro na semana retrasada para ter um primeiro contato. Vocês todos já me conhecem, né? Com certeza. E, por enquanto, a gente vai continuar com as aulas remotas. Ainda não há previsão para a volta às aulas presenciais, por uma questão de proteção nossa e de vocês. Então vamos começar. Vocês vão precisar usar o livro didático, certo? Como no ano passado. Vocês vão abrir o livro de vocês na página 10. Página 10. E aí na página 10 nós temos Starter Unit, que significa unidade inicial. Agora abaixo da página nós temos, nesta unidade introdutória você vai discutir a respeito de diferentes temas relevantes, aplicar estratégias de leitura essenciais para a compreensão textual, explorar textos de diversos gêneros. Aqui ao lado nós temos uma foto com vários estudantes, né? E escrito em cima, Getting Started. Vamos começar. Você vai para a página 12. 1. Read the test below and complete the fact file based on the information in the test. Use your notebook for that. Leia o texto abaixo e complete o formulário baseado nas informações do texto. Use o seu caderno para isso. Então nós temos aí um texto intitulado Banker to the Poor, o banqueiro dos pobres. E vamos ao texto. Muhammad Yunus is the economist from Bangladesh who won the Nobel Peace Prize in 2006. Muhammad Yunus é um economista de Bangladesh que ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2006. Professor Muhammad Yunus established the Grameen Bank in Bangladesh in 1983, fueled by the belief that credit is a fundamental human right. Então, o professor Muhammad Yunus estabeleceu o Grameen Bank, o Banco Grameen em Bangladesh em 1983, alimentado pela crença de que o crédito é fundamental para os seres humanos, é um direito fundamental. His objective was to help poor people escape from poverty by providing loans on terms suitable to them and by teaching them a few sound financial principles so they could help themselves. Então aqui está falando que o objetivo dele foi ajudar os pobres a escapar da pobreza, providenciando empréstimos em termos adequados para eles e ensinando-os alguns princípios financeiros que poderiam ajudá-los. Então ele fundou um banco e o banco dele fazia empréstimos para pessoas pobres e além disso ele dava uma explicação, né, dava uma
assessoria financeira. Então, aqui abaixo nós temos Fact File. Fact File. Aí tem umas perguntas que vão ser retiradas do texto aí. Academic Qualifications of Muhammad Yunus. As qualificações acadêmicas de Muhammad Yunus. Então, no início do texto nós temos Muhammad Yunus is the economist. Então, ele é economista, professor. Country where he was born. País onde ele nasceu. Bangladesh. Popular title he has been given. Apelido popular que foi dado a ele. É o título do trechinho aí do texto, né? Banker to the poor. Banqueiro dos pobres. Então, o apelido popular, banqueiro dos pobres. International prize he has been awarded. Prêmio internacional que ele ganhou. Ele ganhou o Nobel da Paz de 2006. Nobel da Paz de 2006. Financial institution he started in 1983. Instituição financeira que ele iniciou em 1983. O Grameen Bank. O Banco Grameen. Fundamental human right believed by Professor Yunus and supplied by Grameen Bank. Direito humano fundamental acreditado pelo professor Yunus e alimentado pelo Grameen Bank. O crédito. Crédito. Yunus Objective. Objetivo de Yunus. Ajudar as pessoas a escapar da pobreza. Objetivo de Yunus, ajudar as pessoas a escapar da pobreza. Ajudar as pessoas a escapar da pobreza. Yunus Ways of Achieving. Formas de Yunus de alcançar o seu objetivo. Então, é providenciar empréstimos. Providenciar empréstimos. E vamos continuando. Número 2. There is a saying that goes like this. Há um dito que é mais ou menos assim. Give a man a fish and you feed him for a day. Teach a man to fish and you feed him for a lifetime. Dê um peixe ao homem e você o alimentará por um dia. Ensine o homem a pescar e você o alimentará pelo resto da vida. Então, continuando aqui.
Read the test about Muhammad Yunus once again and transcribe the part where the same philosophy is applied by his bank. Leia o texto sobre Muhammad Yunus mais uma vez e transcreva a parte aonde a mesma filosofia é aplicada por seu banco. Então, o que tem a ver com ensinar a pescar e não dar o peixe é que ele dá uma assessoria financeira para que a pessoa aprenda a lidar com o dinheiro. Uma assessoria financeira para que a pessoa aprenda a lidar com o dinheiro. Uma assessoria financeira para que a pessoa aprenda a lidar com o dinheiro. E vamos aí para outro textinho. 3. Now read an excerpt from one of the Muhammad Yunus books and, in your notebook, answer the questions on it. Agora, leia um trecho do livro de Muhammad Yunus e no seu caderno responda as questões seguintes. Então, nós temos dentro dessa caixinha aí. To me, the poor are like bonsai trees. Para mim, os pobres são como árvores de bonsai. When you plant the best seed of the tallest tree in a 6-inch deep flower pot, you get a perfect replica of the tallest tree, but it is only inches tall. Quando você planta a melhor semente da maior árvore em um vaso de planta, você tem uma perfeita réplica da maior árvore, mas apenas com o tamanho menor. There is nothing wrong with the seed you planted. Only the soil base you provided was inadequate. Poor people are like bonsai people. Então, não há nada errado com a semente que você plantou. Apenas a base do solo que você deu foi inadequada. Pessoas pobres são como pessoas bonsai. There is nothing wrong with their seeds. Only society never gave them a base to grow on. Não há nada de errado com as suas sementes. Apenas a sociedade nunca os deu uma base para crescer. Então aqui ele fala que as pessoas, elas são como árvores de bonsai, porque se forem cultivadas num determinado solo, elas podem não crescer. Mas quando se dá o solo específico, o solo adequado, ela crescerá. E ele faz essa comparação do bonsai com os pobres, que os pobres precisam de incentivo para que eles possam ter condições de se desenvolver. Página 13. Agora nós temos alguns discourse markers. Discourse markers são marcadores do discurso. São expressões, palavras que se colocam dentro do texto para dar uma ligação entre os elementos e para dar circunstâncias ou de oposição, ou de consequência, ou de causa, ou de similaridade, etc. Então, na letra A nós temos: Which idea does the discourse marker like express in two of the sentences in the test?
Então, nós temos aí no inicinho do texto, tem to me, the poor are like bonsai trees. Para mim, os pobres são como árvores de bonsai. Então, esse like aí, de os pobres são como árvores de bonsai, em qual circunstância ela aparece? Circunstância de, primeiro pontinho, consequência, exemplification, exemplificação, ou similarity, similaridade. Então, o like, ele nos dá, quando eu digo os pobres são como uma árvore de bonsai, o like aí de como está nos dando uma ideia de similaridade, não é? Semelhança. Letra B. Which idea does the discourse marker only express in two of the sentences in the test? Only. Na penúltima linha, nós temos aí, depois que o texto fala, there is nothing wrong with their seeds. Não há nada de errado com suas sementes. Only society never gave them a base to grow on. Apenas a sociedade nunca os deu uma base para crescer. Então, quando eu digo que não há nada errado com os pobres, apenas a sociedade não lhes deu condições para crescer, então esse only, de apenas, tem uma ideia de quê? Contrast, primeiro pontinho, contraste, alternative ou addition. Contraste, alternativa ou adição. Quando eu digo, não há nada errado com os pobres, apenas não lhes foi dado o solo ideal para crescer. Esse apenas está nos dando uma ideia de contraste, né? Não há nada de errado, a sociedade não deu o que eles precisavam. Então, esse apenas dá a ideia de contraste. C. Which are the opposites of the adjectives in bold in when you plant the best seed of the tallest tree? Quando você planta a melhor semente da maior árvore. Então, o contrário de best e tallest. O contrário de best e tallest vai ser worst e shortest. Segundo pontinho, worst, best, melhor, worst, pior. Tallest, mais alta, shortest, mais baixa. Então você vai marcar no segundo pontinho aí, que é a tradução de best e tallest. D. Who does the pronoun their refer to in there is nothing wrong with their seeds? Quando eu digo não há nada de errado com as suas sementes, ele está se referindo ao bonsai, primeiro pontinho, as pessoas bonsai ou as pessoas pobres. Ele assemelha as pessoas pobres ao bonsai, né? Então, quando eu digo não há nada de errado com as suas sementes, essas suas sementes são de quem? São das pessoas pobres. Poor people. 4. Read the test on page 12 again and complete this sentence appropriately.
Leia os textos da página 112 novamente e complete a sentença apropriadamente. Mohammed Yunus believes that to help poor people escape poverty, Mohammed Yunus acredita que as pessoas pobres podem escapar da pobreza quando? Primeiro pontinho. Society must give them a base to grow on. A resposta correta vai ser essa, certo? A sociedade pode dar a eles uma base para crescer. Agora vamos ver por que as outras três estão erradas. We have to supply them with seeds of better quality. Nós temos que ajudá-los com as sementes de melhor qualidade. Nós temos que ajudá-los com as sementes de melhor qualidade. Então não é isso que o texto está dizendo, né? Isso aí é um sentido figurado. Próximo ponto. Society must stop treating them as bonsai trees. A sociedade pode parar de tratá-los como... A sociedade deve parar de tratá-los como árvores bonsai. A sociedade deve parar de tratá-los como árvores bonsai. Não, o texto não fala sobre isso. Não fala dessa forma. E o último pontinho. The whole world should provide adequate soil bases for poor people to plant their trees. Todo mundo deveria providenciar solos adequados para as pessoas pobres plantarem suas árvores. Aqui misturou tudo, né? Não tem nada a ver com isso aqui. Então, a resposta correta vai ser Society must give them a base to grow on. A sociedade deve dar a eles uma base para crescer. Vamos para a 5. Look at the cartoon and, in your notebook, mark true or false after each statement according to the verbal and non-verbal language in the cartoon. Olhe para o cartoon e no seu caderno marque verdadeiro ou falso, depois de cada assertiva, de acordo com a linguagem verbal e não verbal no cartoon. Aqui nós temos uma situação bem parecida com o que nós vivemos hoje, né? Quando o livro foi escrito, nem se imaginava que as aulas iam ser virtuais. Mas a charge, o cartoon, ele mostra uma situação em que o professor está mandando as atividades via celular para ver se os alunos participam. Então, o título do cartoon, aqui em cima, escrito em preto, em letras maiúsculas. If you can't beat them, se você não pode vencê-los. Então, ele escreveu, né, from teacher to class, do professor para a classe. Ele escreveu, isn't this great? GR mais 8 faz great. A gente não escreve dessa forma às vezes na internet, né? Um som que representa uma palavra. Então, isn't this great? GR mais 8. Isso não é legal? Test me your homework. Envie-me seu trabalho de casa. Então, letra A. Pelo que vocês estão vendo aí, a expressão do rosto desse menino aí, essa vai ser a tarefa de vocês, certo? Responder. Vou responder a primeira e vocês respondem o restante. A tarefa de vocês até o nosso próximo encontro vai ser responder essa B, C, D, E e F, certo?
Se é verdadeiro, vocês vão colocar T. Se é falso, vocês vão colocar F. Então, vocês vão poder traduzir na internet e etc. para saber se o que está sendo dito aí é verdadeiro ou falso. Então, primeiro, the teacher decided to do testing after the students had sent a message asking him to do so. O professor decidiu escrever depois que os estudantes tinham enviado uma mensagem perguntando para ele. Não foi isso que aconteceu. Foi o professor que tomou a iniciativa. Então a letra A é falsa. E os outros vocês vão traduzir e me dizer se está certo ou errado. Depois vocês vão fotografar as respostas dessa página, da página 13, e vão me enviar como arquivo no SIGEDUC, ok? Então, até o nosso próximo encontro. Um abraço.